Eu me formei em jornalismo e eu tenho uma questão. Sempre quis entender exatamente como funciona a relação do poder com a imprensa. E nesse caso da nossa presidência atual, é uma relação bastante conturbada. Parece que o Bolsonaro tem um ódio da imprensa que eu não consigo entender exatamente. Não, Laura, você viu que naquelas conversas vazadas entre ele e o ex-ministro Bibiano, ele falou que o Globo é inimigo, usou a palavra inimigo mesmo, está lá, inimigo. Em relação à Folha, ele fala a mesma coisa, que é fake news. Então, ele está convencido de que a imprensa faz um complô para derrubá-lo. Aliás, ele tem uma relação difícil com a imprensa, porque, primeiro, ele acha que não teve ditadura militar. E depois, ele acha que não houve censura à imprensa. Então, você se formou como jornalista, quer dizer, por mais que você seja de uma geração pós-ditadura militar... Inclusive, a gente estudou muito isso, né? Isso é uma questão a ser estudada no jornalismo. Agora, a gente estava comentando aqui que você achou estranho que eu chamei, numa coluna minha, ele de idiota por causa disso, né? Na verdade, eu nem enfatizei essa parte, eu tentei te liberar dessa parte, mas sim, mas de Menstein usou o termo idiota. Eu vou dizer que o que eu escrevi hoje? Eu escrevi que essa reforma da Previdência mostra como o Bolsonaro é ignorante. A palavra é ignorante mesmo. Ignorante, despreparado para entender a função de jornalista. Por que eu falo isso? Porque existe uma questão central para o governo dele, nesse momento, uma questão central. Só tem uma questão central. Qual é a questão? A reforma da Previdência. Se ele não aprovar a reforma, o governo dele acabou, vai ter uma crise econômica, certamente vão falar em impeachment. Ele precisa aprovar. Então, não existe nada mais importante na vida dele, nesse momento, e também do país, do que aprovar a reforma da Previdência. E você está acompanhando a polêmica. Os militares estão apoiando a reforma da Previdência? Não estão. Os políticos? Não estão. Os sindicatos? Também não estão. E a popularidade dele também não está tão em alta. Então, a classe média também não está. Quem hoje, unanimemente, olha, isso que eu vou falar, quem hoje unanimemente apoia a reforma da Previdência? A essência da reforma, não todos os detalhes, né? Quem que apoia? Sabe quem apoia? São os inimigos, entre aspas, inimigos. Se você pegar, por exemplo, um dos inimigos, que é o Estadão, olha aqui a manchete, a mais ambiciosa das reformas. E se você pegar o editorial do Estadão, está aqui, ó, governo nasce com a reforma, Estadão. Aí você pega a Folha, que é o jornal de fake news, que é o jornal que quer derrubar o presidente. Olha aqui, ó, olha aqui o editorial, sucesso à reforma. E se você pegar o Globo, que é o grande inimigo, é a mesma coisa. E se você pegar os comentaristas, eu me incluo ali, que são tidos como inimigos do governo, é a mesma coisa. Fala assim, olha, a gente pode não gostar do Bolsonaro, eu tenho horror ao Bolsonaro, não vou esconder. Acho ele medíocre, acho ele despreparado, acho ele ignorante, mas eu gosto do Brasil. E fazendo algumas contas básicas, você fala assim, se não tiver reforma, o Brasil vai quebrar e os pobres vão ser prejudicados. Então, a gente está usando aqui a racionalidade. Então, daí se vê, por que ele é um idiota? Porque nós não estamos aqui para derrubar o governo. Nesse quesito, inclusive, vocês estão apoiando uma pauta que para ele é muito importante. Não, é a mais importante. É a mais importante. Não tem nada mais importante a reforma da Previdência. Daí se vê que, nesse momento, TV Globo, Catraca Livre, Folha, Estado... Veja, que fazem denúncias, não fazem denúncias para derrubar o governo, fazem denúncias para... Agora, se a gente quisesse derrubar o governo, de verdade, o que teria que ser feito? Era só boicotar a reforma. A reforma, porque ele vai cair sozinho. Então, se o presidente deixar de ser idiota, tem uma chance, né? Tem pessoas que mudam assim. Eu acho que tem a chance, muda. Tem pessoas que param de fumar aos 60, tem pessoas que param de beber aos 70. Não, mas hoje em dia que a gente vive muito mais, tem pessoas que começam a fazer caminhada aos 80 e tal. Ótimo. Tem pessoas, ele pode tentar, quem sabe, deixar de ser idiota da sua imprensa e colocar um assessor de imprensa, não um filho que ele tem um filho que é paranoico, o Carlos Bolsonaro. Fica a dica, não utilize seu filho. A gente está falando de um assessor de imprensa não, sério. Até eu sempre fiz um comentário no Twitter que eu brincava assim que
com quantas pessoas você fecha um governo? Bolsonaro. Quantas você acha? 3. 3 filhos e um Twitter. Basta isso daí para você fechar. Então, é isso, né? Ele tem o Bolsonaro, você me perguntou, o Bolsonaro ele é paranoico, né? Por exemplo, ele não anda de avião particular, porque acha que vão derrubar. Não, mas ele tem, ele tem realmente uma paranoiazinha. Ele cria inimigos. Ele tem traços. Claros. E sabe que o paranoico sempre acaba tendo razão a médio prazo, né? Pra você ter uma ideia, Laura, ele chegou a propor que se criasse um serviço secreto paralelo ao serviço secreto brasileiro, que é a BIM, com policiais federais para fiscalizar, e a mídia faz parte da paranoia dele. Então, eu só queria dizer o seguinte, que o Bolsonaro prestasse atenção agora, nesse momento, em vícios editoriais dos jornais, na questão essencial. Que nós não estamos aqui para derrubar governo, a gente não está aqui para... A gente está aqui para contar o que acontece. Então, se tem Flávio Bolsonaro desviando dinheiro, se tem as maluquices dele, vai aparecer. Mas tem uma coisa que a gente acha relevante para o país, como a reforma da Previdência, a gente também vai defender. Presidente, acho que ficou claro aqui, vendo esses editoriais, que chegou a hora de você repensar a sua relação com a imprensa. Sempre tempo de aprender, né? Vai fazer bem para ele, vai fazer bem para o país, vai fazer bem para os jornalistas. Vai fazer bem para o Brasil, né? Porque a gente não está aqui para derrubar o governo, a gente está aqui para contar o que acontece na realidade.